pastor Augustus, que caminho escolher para que eu possa ir até Deus? Ou, na verdade, tudo é possível e basta caminhar para qualquer direção? Muito bem, Nathan, como você disse aí na sua parte introdutória, geralmente as pessoas colocam essa questão da seguinte forma: toda religião, no final, leva a Deus, toda religião é boa. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que definir o que é religião, né? Religião é uma palavra que vem do latim, religare, e aponta para o fato de que as religiões têm como objetivo religar ou ligar o homem a Deus, fazer com que o homem esteja em comunhão, esteja em contato com a divindade e seja aceito pela divindade, abençoado por ela. Enfim, é esse o propósito da religião, estabelecer essa comunhão e esse relacionamento entre o ser humano e Deus. A religião é tão antiga quanto a raça humana, não é? Desde que a gente sabe que existe gente nesse planeta, existe religião também. E eu creio que isso tem origem no fato de que o ser humano, ele é religioso por natureza. Eu já disse aqui nesse programa, quando a gente tratou de ateísmo, que ninguém nasce ateu. Ateísmo é uma escolha que alguém faz, é uma escolha premeditada, e é uma escolha que uma pessoa faz contra aquilo que sua consciência e o seu coração no íntimo afirmam, de que existe uma outra realidade além dessa que nós percebemos com superior, os nossos olhos, superior, algo que transcende, né, a nossa humanidade. Então, por isso que a religião, Nathan, é um fenômeno universal. Você vai encontrar religião em todas as culturas, de todas as partes do mundo, de todas as épocas. Sempre cada povo tem uma religião ou mais nessa tentativa de chegar até Deus, de se relacionar com Ele, ser aprovado por Deus, obter o perdão de seus pecados e assim por diante. De acordo com a Bíblia, eu diria, essa tendência religiosa do ser humano é resultado do fato de que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Portanto, como já disse Agostinho, há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Não cabe outra coisa. Não cabe outra coisa. Na tentativa, então, de saciar a busca ou de saciar a sede do transcendente, do sobrenatural, o homem, então, se lança na procura de Deus e, nesse objetivo, ele elabora religiões, ritos e cerimônias de caráter espiritual com essa finalidade, com esse objetivo. Existe uma pluralidade muito grande de religiões no mundo, não é? São incontáveis. Um dia desse eu estava com uma enciclopédia das religiões na mão e eu vou te contar, é um livro pesado, viu? Um livro de mais de 2.000 páginas em que catalogava as religiões conhecidas e como é que elas funcionam, e sua característica e assim por diante. Em resumo, Nathan, eu creio que se a gente se dedicar a fazer um estudo comparativo das religiões, a gente vai ver que elas têm em comum um monte de coisas. Primeiro, todas elas afirmam a Deus ou deuses como sendo a realidade última. Existe uma realidade transcendente que vai além do mundo material, existe um mundo espiritual, existe um ser superior ou seres superiores a nós que estão dispostos a se relacionar conosco, que nos cercam, nos observam e interagem conosco. Toda religião vai afirmar isso. Toda religião tem preceitos morais, do tipo assim, fazer o bem, amar o próximo, ajudar os necessitados. E também toda religião ela tem uma visão de mundo. O que é o mundo? Qual a relação do mundo com Deus? O mundo é uma extensão de Deus? O mundo funciona à parte de Deus? O mundo foi criado por Deus? Se foi criado de que maneira? Por um ato de Deus, uma palavra direta da boca de Deus, ou através de um longo processo, como, por exemplo, o processo evolutivo? Toda religião também tem uma visão do que é o homem, o que é o ser humano. De onde nós viemos? Nós fomos criados por Deus, nós somos resultado de um processo evolutivo, de alguma forma aparentado com os macacos, né? Nós somos resultados de alguma epopeia, alguma lenda, algum mito, como aqueles que nós encontramos nas antigas religiões da Babilônia. E tem uma coisa, Nathan, que caracteriza todas as religiões, é que elas todas têm o que a gente chama de um sistema salvífico, ou soteriologia. Toda religião, ela tem algum dogma que diz respeito à maneira pela qual o ser humano pode se relacionar com Deus. Como as coisas serão
acertadas com Deus, e o que significa salvação, não é? Então, eu acho que não estamos sendo simplistas quando a gente faz a seguinte afirmação. Olhando todas as religiões, a gente percebe que só há, na verdade, duas. Só tem duas no que diz respeito a esta questão da salvação. Primeiro, de um lado, todas aquelas religiões que dizem que para o homem se salvar, para se relacionar com Deus, ele tem que merecer. Tem que fazer alguma coisa. Ele tem que cumprir a lei ou as leis, ele tem que ser uma pessoa de moral elevada, ele tem que praticar o bem, ele tem que ser honesto, ele tem que ser justo, ele tem que ajudar os pobres, ele tem que ajudar os necessitados, ele tem que cumprir com seus deveres civis, ele tem que cumprir com seus deveres religiosos, tem que ser fiel à sua esposa, tem que prover para a sua família. Ou seja, a variação é pouca, porque no final, todas estas religiões, elas dizem que a salvação, o perdão de pecados e a aceitação do homem por Deus é o resultado daquilo que a pessoa faz. A pessoa merece, ela tem que merecer o perdão de Deus, ela tem que merecer ser salva, ela tem que fazer por onde ser perdoada por Deus. E aí, no momento escatológico futuro, no dia de juízo, ou coisa que o valha, Deus vai tomar os atos da pessoa, vai pesar na sua balança, e o que for mais pesado, se as boas obras forem mais pesadas do que os erros, os deslizes, a pessoa então será perdoada por Deus e vai entrar no céu, no paraíso, enfim, a designação que houver. Mas se a pessoa cometeu mais erros do que boas obras, então ela seria condenada ou rejeitada por Deus. Então eu diria para você que quase todas as religiões funcionam assim. Elas partem de baixo para cima. É o homem que tenta chegar a Deus e merecer o perdão de Deus. Inclusive, nesse grupo estão aquelas religiões que incluem o nome de Jesus, no caso. Sem dúvida, há algumas que usam o nome de Jesus, dizem que são cristãs, mas que, na verdade, estão dizendo que você tem que praticar os mandamentos, você tem que praticar boas obras, você tem que cumprir a lei para que você possa ser aceito pelo Deus que é Pai de Jesus Cristo. Tá? Agora, há uma outra religião que é diferente dessa, completamente. Ela diz que o ser humano é incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Ela diz que o ser humano, por mais que se esforce, nunca chegará a um ponto de merecer de Deus o perdão para o menor de seus pecados, porque ele está manchado pelo pecado, contaminado pela corrupção. Ele está morto nos seus pecados, ele é surdo para Deus, ele não tem entendimento espiritual, e a melhor das boas obras que o ser humano faz, ela está contaminada pelo pecado, pelo egoísmo e por motivações erradas. Isso é o cristianismo bíblico. Certo. Esse é o evangelho bíblico, que diz que o homem não pode se salvar. E como resultado, então, Deus, na sua misericórdia, veio salvar o homem. Enquanto que naquelas outras religiões que eu falei há pouco, a salvação, ela começa de baixo para tentar chegar em cima, no cristianismo bíblico, ela começa em cima e vem nos buscar aqui embaixo. Exato. É Deus que desceu lá do céu, na pessoa de Jesus Cristo, tomou a nossa identidade humana, se tornou um de nós, encarnou, nasceu, viveu, morreu na cruz pelos pecados e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Então, enquanto que naquele lado você tem a religião do mérito, no lado de cá você tem a religião da graça, do favor e da misericórdia de Deus. E eu penso, respondendo a sua pergunta, que tipo de religião melhor se adequa à nossa situação? Uma religião de mérito, em que você, para ser salvo, tem que merecer, ou uma religião que oferece graça, que oferece perdão, que oferece misericórdia mediante o sacrifício completo de Jesus Cristo? Nathan, conhecendo a mim mesmo, como pessoa, eu quero a graça de Deus, eu quero o perdão de Deus, porque eu sei que eu não consigo guardar perfeitamente a lei de Deus. De outra maneira, não temos nenhuma possibilidade, né? E se o ouvinte, Nathan, se o nosso ouvinte está sendo honesto, se ele for honesto e ele fizer um levantamento da sua vida, da sua consciência, ele vai ver que ele quebrou a lei de Deus, mentiu, ele cobiçou a mulher do próximo, cobiçou o carro do próximo, ele teve pensamentos de raiva, já desejou que alguém morresse, ele não é fiel com seus compromissos, ele já mentiu, já disse coisa que não presta, já insultou outras pessoas. Eu tenho certeza que se o nosso ouvinte está sendo honesto com ele mesmo, ele vai ver que ele pecou, ele ofendeu a Deus e o próximo. Não foi uma vez só não, mas muitas. Então, qual a religião que salva? Só pode ser aquela que oferece perdão e misericórdia para o pecador que se arrepende. Agora, nós temos que nos arrepender.
nós temos que reconhecer de fato que nós somos pecadores, que nós somos indignos, não merecemos o favor de Deus, nos humilharmos diante de Deus e recebermos gratuitamente, pela fé, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que salva o pecador. É isso que traz perdão e, de fato, é isso que nos religa com Deus. Essa é a verdadeira religião. É Cristo Jesus.